Esse evangelho que tem sido pregado, meus irmãos, que tem sido anunciado, que tem sido proclamado nas nossas igrejas, ouso lhes dizer que não é o evangelho proclamado pelas Escrituras. Porque o evangelho proclamado pelas Escrituras, ele confronta o homem, ele não tem meia palavras, ele mostra a miséria, ele nos faz olhar para a gente mesmo e descobrir que nós não passamos de pó, que nós somos seres miseráveis, que somos seres pecadores, e que se Deus não intervir na nossa miséria, o que será de nós? Esse evangelho que tem sido pregado é o evangelho que diz que o homem pode fazer alguma coisa em prol da sua salvação. Ele não coloca o homem num necrotério. Ele não enxerga o homem na pedra mármore, incapaz de sair de lá por suas próprias forças. Mas ele faz do homem um ser com vontades, com desejos, e capaz de dizer a Deus se o quer ou não. Como eu gosto de Spurgeon. Spurgeon dizia o seguinte: se Cristo não tivesse me escolhido, eu jamais o escolheria. Todos os dias, quando eu olho para a minha natureza pecaminosa, eu sou tomado por essa convicção, essa verdade, que diz: se não fosse Cristo, eu não estaria aqui. É por isso que Spurgeon diz: eu creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo de que se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais iria escolhê-lo, e estou certo de que Ele me escolheu antes de eu nascer. De outro modo, Ele não teria me escolhido. Ele foi soberano e me salvou, não porque eu era bom, porque de bondade ou bondade eu não possuía nada, mas por sua infinita graça e misericórdia. Há algumas evidências da depravação total. Primeira delas, como herdeiros de Adão, somos pecadores por natureza. Isso me faz lembrar do reformador alemão Martim Lutero, que dizia que o pecado, ele pode ser simbolizado por um indivíduo que toda manhã levanta e tem que fazer a barba. Ele fez no dia anterior, mas no dia seguinte ela cresceu. A nossa natureza é tendenciosa ao pecado. Você não precisa ensinar um bebê a cometer pirraça. Ele o faz porque ele é pecador. Ele carrega o código genético dele espiritual, essa maldição do pecado. Em segundo lugar, as evidências dessa depravação é de que os homens estão mortos. Completamente mortos. Aquele homem que fora criado por Deus, em virtude da desobediência, está morto. Terceira evidência é que os homens, mortos em seus delitos e seus pecados, não buscam a Deus por vontade própria. Esse evangelho pelagiano pregado por alguns nos dias de hoje afronta as verdades inquestionáveis das Escrituras. Esse evangelho semi-pelagiano pregado por outras tantas afrontam as verdades inequívocas das Escrituras. Eu estava em Rondônia, melhor, no Acre, e fui dar uma entrevista para um programa de televisão da Rede Record, um programa secular, de grande audiência, e o entrevistador
Em determinado momento ele me perguntou, tudo bem, ele estava fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos sobre a fé. E ele perguntou, tudo bem, eu até entendi, mas qual é a parte do homem na salvação? E eu respondi a ele dizendo, nada. Porque se nós tivéssemos 1% somente, nós não teríamos capacidade de responder ao nosso Senhor. É por Ele, por meio dEle, por intermédio dEle, para a glória dEle, para louvor dEle. Tudo foi feito por Ele. Quarta evidência da depravação. Os homens estão cegos. Em virtude disso são incapazes de enxergarem suas misérias e seus pecados. É interessante você conversar com algumas pessoas, elas dizem o seguinte, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, a única coisa de ruim que eu tenho é que eu torço para o Corinthians. Não há um justo sequer. Meus irmãos, as Escrituras nos ensinam que a salvação só é possível por intermédio de Cristo. E que se Cristo não se revelar ao homem, esse não pode ser salvo. B.B. Warfield escreveu dizendo que o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador poderoso, todo-poderoso. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Se não tiver Cristo, não tem evangelho. Se não tiver cruz, não tem evangelho. Se não tiver mensagem que confronta o homem nos seus pecados, isso não é evangelho. Se não tiver mensagem que aponte para Cristo como o vigário, como aquele que morreu com o sacrifício, que teve o sacrifício vigário ao nosso favor, nós não estamos pregando evangelho. Se nós não apontarmos para Cristo em nossas mensagens, nós estamos pregando uma coisa que pode até ser parecida com o evangelho, mas que não é o evangelho, porque o evangelho aponta para Cristo. É o que Lutero dizia, Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Sem Cristo a gente não pode fazer nada. Sem Cristo nós não podemos operar absolutamente nada. É Ele que opera, é Ele que age nos nossos corações mediante o Espírito Santo, que nos convence dos nossos delitos e dos nossos pecados, que nos leva aos pés da cruz, reconhecendo de que Ele é o Senhor. O texto que nós lemos diz também que em virtude dessa queda, os homens passaram a andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sendo por natureza os filhos da ira. A consequência de uma natureza depravada, do pecado, melhor dizendo, é de que todos os homens estão debaixo da ira de Deus. Só que, mais uma vez, não é politicamente correto pregar sobre isso. Pregar o evangelho não é dizer para o sujeito, Deus tem um plano na sua vida, como comumente a gente tem visto por aí. Jesus te ama, e eu também. Pregar o evangelho é anunciar a verdade dura de que sem Cristo o homem está morto e ele vai para o inferno. Aliás, by the way, inferno também não é uma palavra politicamente correta. Eu não sei se você já se deu conta, mas nós não falamos mais sobre isso. Isso me faz lembrar de Jonathan Edwards, que escreveu um sermão dizendo que nós precisamos afugentar as almas do inferno. Ou seja, nós precisamos pregar o evangelho e levar os homens à consciência de que eles eram pecadores, de que eles necessitavam desesperadamente dessa bondade, dessa benignidade de Deus, a fim de que eles pudessem experimentar a vida eterna. E somente assim eles seriam livres do inferno. Se não há depravação, não há condenação. Nessa perspectiva,